O cosmos, em sua vastidão, sempre nos convidou a explorar o desconhecido. Hoje, uma nova fronteira emerge, não na expansão celestial, mas aqui na Terra, no reino da inteligência. A inteligência artificial, ou IA, não é mais um produto da ficção científica. Está rapidamente se entrelaçando com o tecido da nossa realidade. Imagine máquinas capazes não apenas de seguir instruções, mas de aprender, se adaptar e até tomar decisões. Esta é a promessa da IA, um campo que busca criar máquinas que possam imitar e até superar a inteligência humana. Mas o que exatamente constitui inteligência em uma máquina? Em sua essência, a IA se trata de dotar os computadores com a capacidade de realizar tarefas que normalmente exigem inteligência humana. Isso inclui compreender a linguagem natural, reconhecer padrões, resolver problemas e até exibir um grau de criatividade. A busca para construir máquinas inteligentes é impulsionada por um desejo fundamental de entender nossa própria inteligência e criar ferramentas que possam aumentar nossas capacidades. Os benefícios potenciais da IA são tão vastos quanto o próprio cosmos. Da revolução na saúde com diagnósticos alimentados por IA, à automação de indústrias com robôs inteligentes, as possibilidades parecem ilimitadas. A IA promete remodelar nosso mundo de maneiras profundas, oferecendo soluções para alguns dos desafios mais urgentes da humanidade. No entanto, essa jornada para o território desconhecido da IA não é isenta de perigos. À medida que criamos máquinas com inteligência cada vez maior, devemos também confrontar as implicações éticas de nossas criações. A história da IA ainda está sendo escrita, uma narrativa repleta de promessas e incertezas. Mas uma coisa é clara: a aurora das máquinas pensantes está sobre nós, e cabe a nós moldar seu destino. À medida que nos aventuramos mais fundo no reino da IA, torna-se crucial entender os diferentes tipos de inteligência que as máquinas podem exibir. Assim como o cosmos possui uma variedade de objetos celestes, o campo da IA abrange várias categorias, cada uma com suas próprias capacidades e limitações. Primeiro, temos a inteligência artificial estreita, também conhecida como IA fraca. Como o nome sugere, a IA é limitada em escopo, excelendo em tarefas específicas como jogar xadrez ou filtrar e-mails de spam. Esses sistemas de IA operam dentro de parâmetros predefinidos e carecem da inteligência geral que caracteriza os humanos. Subindo na escada da inteligência, encontramos a inteligência artificial geral, muitas vezes referida como IA forte. A IAG representa um salto significativo, visando criar máquinas que possuam inteligência de nível humano em uma ampla gama de domínios. Um sistema de IAG seria capaz de entender conceitos complexos, aprender com a experiência e aplicar conhecimento para resolver novos problemas, assim como os humanos fazem. No ápice das aspirações da IA está a superinteligência artificial, uma forma hipotética de inteligência que supera até as mentes humanas mais talentosas. A ASI evoca imagens de máquinas capazes de avanços científicos, obras-primas artísticas e pensamento estratégico além da nossa compreensão. Embora a ASI permaneça amplamente no reino da especulação, suas implicações potenciais levantam questões profundas sobre o futuro da humanidade. Compreender essas diferentes categorias de IA é essencial à medida que navegamos pelas implicações éticas e sociais das máquinas inteligentes. Enquanto nos esforçamos para criar máquinas que possam pensar, aprender e até sentir, é imperativo proceder com cautela e previsão, garantindo que a IA beneficie toda a humanidade. No coração de muitos avanços da IA está uma ferramenta poderosa conhecida como aprendizado de máquina, ou machine learning. Imagine dar a um computador um vasto conjunto de dados e pedir a ele que encontre padrões e faça previsões. Esta é a essência do ML, um subcampo da IA que capacita as máquinas a aprender com dados sem programação explícita. Em vez de depender de regras predeterminadas, os algoritmos de ML aprendem identificando padrões e relações dentro dos dados.
permitindo que se adaptem e melhorem seu desempenho ao longo do tempo. Dentro do reino do ML, existem vários paradigmas de aprendizagem distintos, cada um com seus próprios pontos fortes e aplicações. O aprendizado supervisionado, semelhante a um professor guiando um aluno, envolve o treinamento de algoritmos em conjuntos de dados rotulados, onde tanto a entrada quanto a saída desejada são fornecidas. O algoritmo aprende a mapear entradas para saídas, permitindo que faça previsões sobre novos dados não vistos. O aprendizado não supervisionado, por outro lado, é como uma exploração sem mapa. Os algoritmos são apresentados com dados não rotulados e encarregados de descobrir padrões e estruturas ocultas. Essa abordagem é particularmente útil para tarefas como agrupar pontos de dados semelhantes ou reduzir a dimensionalidade de conjuntos de dados complexos. Por fim, o aprendizado por reforço se inspira em como os humanos aprendem por tentativa e erro. Os algoritmos aprendem interagindo com um ambiente e recebendo feedback na forma de recompensas ou penalidades. Esse processo iterativo permite que o algoritmo otimize suas ações e maximize as recompensas, tornando-o adequado para aplicações como jogos e robótica. O aprendizado de máquina, com seus vários paradigmas de aprendizagem, forma a base de muitas aplicações de IA. De recomendações personalizadas a carros autônomos, o ML está transformando indústrias e revolucionando a maneira como vivemos, trabalhamos e interagimos com o mundo ao nosso redor. Embora os termos IA e ML sejam frequentemente usados de forma intercambiável, é crucial entender a distinção entre esses dois conceitos. Pense na IA como o campo abrangente, um vasto guarda-chuva que engloba várias técnicas e abordagens destinadas à criação de máquinas inteligentes. O aprendizado de máquina, por outro lado, é uma ferramenta poderosa dentro do kit de ferramentas da IA, um subconjunto específico que se concentra em permitir que as máquinas aprendam com os dados. A IA abrange uma gama mais ampla de técnicas, incluindo sistemas baseados em regras, sistemas especialistas e representação do conhecimento, todos com o objetivo de imitar a inteligência humana. O ML, em contraste, lida principalmente com algoritmos que aprendem padrões e fazem previsões a partir de dados. Imagine a IA como a grande sinfonia da inteligência, enquanto o ML é um instrumento crucial na orquestra. Embora o ML desempenhe um papel vital no avanço da IA, não é a única abordagem. A IA engloba uma gama mais ampla de técnicas e conceitos que se estendem além do aprendizado orientado por dados. Para simplificar, todo aprendizado de máquina é IA, mas nem toda IA é aprendizado de máquina. A IA é o conceito mais amplo de criar máquinas inteligentes, enquanto o ML fornece um conjunto específico de ferramentas e técnicas para atingir esse objetivo. À medida que nos aprofundamos nas complexidades das máquinas inteligentes, é essencial apreciar a relação matizada entre esses dois campos interconectados. Seção 5. A Sala das Máquinas do Aprendizado de Máquina. Explorando algoritmos-chave. Nos bastidores de todo sistema inteligente de aprendizado de máquina, está um motor sofisticado alimentado por algoritmos. Esses algoritmos, os blocos de construção do ML, são modelos matemáticos que permitem que as máquinas aprendam com dados e façam previsões. Imagine-os como as engrenagens intrincadas que impulsionam o processo de aprendizagem, cada algoritmo projetado para lidar com tipos específicos de problemas. Um desses algoritmos, a regressão linear, é um burro de carga para prever valores contínuos, como preços de ações ou custos de habitação. Ele busca encontrar a linha que melhor se ajusta a um conjunto de pontos de dados, permitindo-nos fazer previsões com base em tendências passadas. Árvores de decisão, por outro lado, se destacam em tarefas de classificação, como determinar se um e-mail é spam ou não. Elas usam uma estrutura semelhante a uma árvore para tomar decisões com base em uma série de regras aprendidas com os dados. Para padrões mais complexos, as redes neurais, inspiradas no cérebro humano, entram em jogo. Essas redes consistem em nós interconectados que processam informações, permitindo que aprendam relações intrincadas dentro dos dados.
O agrupamento K-means, um algoritmo de aprendizado não supervisionado, destaca-se em agrupar pontos de dados semelhantes, útil para tarefas como segmentação de clientes. Finalmente, as máquinas de vetores de suporte, ou SVMs, são algoritmos poderosos para classificação e regressão, conhecidos por sua capacidade de lidar com dados de alta dimensão. Esses são apenas alguns exemplos dos muitos algoritmos de ML à nossa disposição. Cada algoritmo tem seus próprios pontos fortes e fracos, tornando-o adequado para tipos específicos de problemas. A escolha do algoritmo depende de fatores como a natureza dos dados, o resultado desejado e os recursos computacionais disponíveis. À medida que continuamos a desenvolver e refinar esses algoritmos, desbloqueamos novas possibilidades para as máquinas inteligentes aprenderem, se adaptarem e resolverem problemas cada vez mais complexos. Seção 6. Aprendizado profundo. Mergulhando nas redes neurais. Na paisagem em constante evolução do aprendizado de máquina, o aprendizado profundo emergiu como uma força transformadora, expandindo os limites do que as máquinas podem alcançar. Imagine redes neurais, inspiradas no cérebro humano, com múltiplas camadas de nós, interconectados. Cada camada aprendendo representações cada vez mais complexas dos dados. Esta é a essência do aprendizado profundo, um subcampo do ML, que revolucionou áreas como visão computacional, processamento de linguagem natural e robótica. No coração do aprendizado profundo, estão as redes neurais artificiais, especificamente as redes neurais profundas, ou DNNs, caracterizadas por suas múltiplas camadas ocultas. Essas camadas permitem que as DNNs aprendam representações hierárquicas de dados, extraindo recursos cada vez mais abstratos à medida que as informações fluem pela rede. Esse aprendizado hierárquico é o que permite que os modelos de aprendizado profundo se destaquem em tarefas que envolvem padrões complexos e dados de alta dimensão, como reconhecimento de imagem e compreensão de linguagem natural. Dentro do reino das DNNs, várias arquiteturas especializadas surgiram, cada uma otimizada para tarefas específicas. Redes neurais convolucionais, ou CNNs, inspiradas no córtex visual dos animais, se destacam no processamento de imagens e vídeos. Elas empregam camadas convolucionais para extrair recursos de imagens, tornando-as ideais para tarefas como detecção de objetos e classificação de imagens. As redes neurais recorrentes, ou RNNs, por outro lado, são projetadas para lidar com dados sequenciais, como texto ou fala. Elas possuem um mecanismo de memória que lhes permite reter informações de entradas anteriores, tornando-as adequadas para tarefas como tradução de idiomas e reconhecimento de fala. Os Transformers, uma adição mais recente ao arsenal de aprendizado profundo, revolucionaram o processamento de linguagem natural. Eles empregam um mecanismo chamado atenção, permitindo que se concentrem em partes específicas da sequência de entrada, permitindo que capturem dependências de longo alcance dentro do texto e alcancem resultados de ponta em tarefas como modelagem de linguagem e tradução automática. O aprendizado profundo, com suas poderosas arquiteturas de rede neural, está impulsionando avanços notáveis em IA, de carros autônomos que podem perceber seus arredores, a assistentes virtuais que podem entender e responder aos nossos comandos. O aprendizado profundo está moldando o futuro das máquinas inteligentes e desbloqueando novas possibilidades para a colaboração homem-máquina. Seção 7. IA e ML em ação. Remodelando nosso mundo. O impacto da IA e do ML não está mais confinado aos laboratórios de pesquisa. Está permeando todas as facetas de nossas vidas, transformando indústrias e remodelando nosso mundo de maneiras profundas. Da forma como nos comunicamos à forma como diagnosticamos doenças, a IA e o ML estão deixando sua marca em virtualmente todos os aspectos do esforço humano. Na saúde, a IA está revolucionando os diagnósticos, permitindo a detecção mais precoce e precisa de doenças como o câncer. Algoritmos de ML estão sendo treinados em vastos conjuntos de dados de imagens médicas, permitindo que identifiquem padrões sutis que podem escapar até mesmo aos olhos humanos mais experientes.
Robôs alimentados por IA estão auxiliando cirurgiões em cirurgias de precisão, reduzindo a invasividade e melhorando os resultados dos pacientes. O setor financeiro também está passando por uma mudança sísmica, graças à IA e ao ML. A negociação algorítmica, alimentada por ML, está tomando decisões de investimento na velocidade da luz, analisando dados de mercado e executando negociações em milissegundos. Chatbots, alimentados por IA, estão fornecendo aconselhamento financeiro personalizado aos clientes, enquanto os sistemas de detecção de fraudes estão se tornando cada vez mais sofisticados, alavancando o ML para identificar e prevenir transações fraudulentas. A indústria de transportes está à beira de uma revolução impulsionada pela promessa de veículos autônomos. Carros autônomos, alimentados por IA e ML, estão navegando em nossas estradas, aprendendo com vastas quantidades de dados de direção e tomando decisões em frações de segundo para garantir a segurança dos passageiros. A IA também está otimizando o fluxo de tráfego nas cidades, reduzindo o congestionamento e melhorando a qualidade do ar. Esses são apenas alguns exemplos do poder transformador da IA e do ML. De recomendações personalizadas que atendem aos nossos gostos únicos, a assistentes virtuais, alimentados por IA, que simplificam nossas vidas diárias, a IA está se tornando cada vez mais entrelaçada com o nosso mundo, aumentando nossas capacidades e remodelando a maneira como vivemos, trabalhamos e interagimos uns com os outros. Seção 8. Navegando pelo labirinto ético da IA. À medida que nos aventuramos mais fundo na era das máquinas inteligentes, devemos confrontar os dilemas éticos que surgem de nossas criações. A mesma tecnologia que promete resolver alguns dos desafios mais urgentes da humanidade, também nos apresenta questões éticas profundas que exigem consideração cuidadosa. Uma das preocupações mais urgentes é o potencial da IA para perpetuar e até mesmo amplificar os vieses existentes. Se treinados com dados tendenciosos, os algoritmos de IA podem herdar e perpetuar esses vieses, levando a resultados injustos ou discriminatórios. Imagine um sistema de contratação alimentado por IA que injustamente desfavorece certas demografias, ou um sistema de reconhecimento facial que exibe viés racial. É crucial garantir que os sistemas de IA sejam desenvolvidos e implantados de forma responsável, abordando questões de justiça, responsabilidade e transparência. Outro desafio ético decorre do potencial de deslocamento de empregos. À medida que a IA e a automação se tornam cada vez mais sofisticadas, elas ameaçam deslocar trabalhadores em vários setores. É imperativo abordar o impacto social do deslocamento de empregos impulsionado pela IA, explorando soluções como programas de retreinamento e novos modelos econômicos que garantam uma transição justa para os trabalhadores na era das máquinas inteligentes. A questão da privacidade também se destaca na era da IA. À medida que os sistemas de IA se tornam mais sofisticados, eles exigem acesso a vastas quantidades de dados, levantando preocupações sobre a coleta, armazenamento e uso de informações pessoais. Encontrar um equilíbrio entre alavancar dados para a inovação e proteger a privacidade individual é crucial para garantir que a IA beneficie a sociedade sem infringir nossos direitos fundamentais. As considerações éticas em torno da IA são complexas e multifacetadas. À medida que continuamos a desenvolver e implantar máquinas inteligentes, é imperativo nos envolver em um diálogo atencioso e estabelecer diretrizes éticas que garantam que a IA seja usada para o bem, promovendo o bem-estar humano e abordando os riscos potenciais associados a essa tecnologia transformadora. Seção 9. O futuro se desdobra. A jornada transformadora da IA e do ML. Olhando para a expansão cósmica, somos preenchidos com uma sensação de admiração e expectativa pelo que o futuro reserva. Da mesma forma, o futuro da IA e do ML transborda de possibilidades, prometendo remodelar nosso mundo de maneiras que só podemos começar a imaginar. Enquanto estamos à beira desta revolução tecnológica,
É emocionante e assustador contemplar a jornada transformadora que temos pela frente. O ritmo da pesquisa e desenvolvimento em IA continua a acelerar, impulsionado por avanços em áreas como aprendizado profundo, processamento de linguagem natural e robótica. Podemos esperar ver os sistemas de IA se tornarem ainda mais sofisticados, capazes de entender e responder ao mundo ao seu redor, com nuances e flexibilidade crescentes. Imagine assistentes pessoais, alimentados por IA, que antecipam nossas necessidades. Carros autônomos que navegam por ambientes urbanos complexos com facilidade e robôs que colaboram perfeitamente com humanos em vários setores. A convergência da IA com outras tecnologias transformadoras, como computação quântica e biotecnologia, reserva promessas ainda maiores. Os computadores quânticos, com sua capacidade de realizar cálculos exponencialmente mais rápidos que os computadores clássicos, podem desbloquear novas fronteiras na pesquisa de IA, permitindo-nos desenvolver algoritmos ainda mais poderosos e eficientes. A integração da IA com a biotecnologia pode levar a avanços na medicina personalizada, descoberta de medicamentos e até mesmo no aumento humano. No entanto, em meio a esse otimismo tecnológico, devemos permanecer atentos aos riscos e desafios potenciais que temos pela frente. À medida que os sistemas de IA se tornam mais poderosos, é crucial garantir que sejam desenvolvidos e implantados de forma responsável, abordando questões de viés, justiça, responsabilidade e transparência. Também devemos nos preparar para o impacto social da automação impulsionada pela IA, explorando soluções para mitigar o deslocamento de empregos e reduzir a exclusão digital. O futuro da IA e do ML é uma tapeçaria tecida com promessa e incerteza. É responsabilidade nossa, como administradores desta tecnologia transformadora, moldar sua trajetória, garantindo que ela beneficie toda a humanidade e crie um futuro onde máquinas inteligentes e humanos coexistam e prosperem. O cosmos nos convida a explorar o desconhecido, e a jornada para o futuro da IA é uma aventura que embarcamos juntos, com entusiasmo e senso de responsabilidade.